Opa, boa noite. Apareceu agora, pessoal? Entrou. E agora, como é que eu convido o Paulo Sidney? Ele entrou ali no controle. Opa, pessoal, boa noite. A gente está organizando aqui. Daqui a pouco nós vamos começar. Eu acho que está faltando o Paulo Sidney entrar. Aldenor, salve Joaquim, salve Aldenor Gomes, que prazer. Maria Daniele também. Esperiste Maria, que responsabilidade, Aldenor. Espero que dê certo aqui primeiro o domínio. Leite entrou, pessoal, enfim. Assinar. Oi, oi, Iracema. Acho que tá faltando o Paulo Sidney entrar, não é isso, Janaína? Como é que. Paulo Sidney enviou uma solicitação para participar. Oba! Agora já acho que deu certo. Boa noite, Paulo Sidney. Tá pronto já você? Peraí, vou botar o fone de. Só um momentinho, pessoal. Ícara. Opa! Deu certo, tá dando certo aqui a tecnologia, estamos vencendo. Tomar um pouco d'água. Vamos lá, esperar para que meu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu só o teu. Assim, tá, agora apareceu bem melhor. O seu, acho que tá bom. Podemos começar? Doido para aparecer minha camisa da Revolução, mas não vai rolar, não. Sim, vamos. Depois do Podemos. estresse aí, Então, vamos embora, pessoal, né? então é um estresse da tecnologia, mas eu acho que vai dar certo. Então, boa noite, não é, quem está nos acompanhando. Essa é a primeira live do GPEA, do Grupo de Pesquisa e Extensão em Agroecologia. A gente tem a ideia de fazer quinzenalmente com pessoas, não é, que têm alguma relação de pesquisa, de ensino, de extensão, enfim, de trabalho com a agroecologia. E hoje nós vamos começar com o Paulo Sidney e a gente conversando sobre políticas públicas de transição para a agroecologia. Então, esse é um tema extremamente importante, enfim, que o que a gente queria, assim, já de ponto de partida com o Paulo Sidney, era ele, de certa forma, falar um pouco o que é política pública, não é? E assim, como surgem as políticas públicas para
o que a gente está chamando de transição agroecológica, né? Qual é, vamos dizer assim, qual é esse momento na história do Brasil que começa a se pensar e a se concretizar políticas públicas nessa perspectiva da agroecologia, da transição agroecológica. Tá bom? Então, boa noite, Paulo Sidney, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Joaquim, boa noite aos demais integrantes do GPEA, aqueles que nos escutam, que nos assistem, né, colegas profissionais, professores, alunos, enfim. Vamos iniciar essa empreitada de bate-papo sobre temas, como disse Joaquim, aí, que tem relação direta com essa temática da agroecologia. E hoje nós vamos abordar um pouco como é que surge, nessa primeira pergunta do Joaquim, o que é política pública e em que contexto é que ela surge, né? Bom, Joaquim, não há na literatura, eu tenho alguns livros aqui, não há na literatura um consenso com relação à definição de políticas públicas, né? Tem algumas correntes, ou a principal corrente é aquela que define a política pública como uma ação dos governantes, daqueles que governam. Portanto, políticas públicas seria um programa de ação governamental. Mas aí eu quero fazer uma ressalva. Não é, quando se fala em ação dos governantes, não é exclusivo de um governo ou do Estado o processo de formulação e de implementação de uma política pública. Mais e mais, né, autores estão, inclusive, né, na Europa, propondo o termo ação pública em substituição ao termo política pública, porque política pública foi usado num contexto em que o Estado formulava a política pública, ele implementava a política pública, ele operacionalizava a política pública. E hoje, mais e mais, a política pública ela é uma ação coletiva de múltiplos atores, da sociedade civil, inclusive, né? Então, se nós tivéssemos que sintetizar, então, para definir o que é política pública, né, utilizando um consenso entre os autores, ela tem, necessariamente, ela tem que ter objetivos, o público a quem ela se destina, os instrumentos para a sua operacionalização e a participação do Estado, né, quer seja destinando orçamento, quer seja estabelecendo um quadro normativo para reger essa política pública, mas também a participação da sociedade civil, principalmente no processo de implementação e de operacionalização da política pública. Então, sem esses elementos, nós não poderíamos aí definir o que seria uma política pública, né? E a segunda parte da sua pergunta, em que contexto surge no Brasil as políticas públicas voltadas à agroecologia? Estão me vendo aqui? Desapareceu aqui. Tá ótimo, tá bom. As políticas públicas voltadas para a agroecologia, elas surgem no espaço político institucional que foi aberto pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar. Nos anos 90, metade dos anos 90, nós tivemos a agricultura familiar sendo reconhecida como uma categoria social e política pelo Estado brasileiro. E a partir daí, ela que era invisível passa a receber uma certa atenção, não no mesmo nível do agronegócio, mas passa a ter algumas políticas públicas a ela destinadas, e é no bojo dessas políticas públicas para a agricultura familiar que surgem as políticas voltadas para a agroecologia. E só para concluir, Joaquim, é fundamental ressaltar que a pauta da agroecologia entra na agenda do Estado muito fortemente trazida pela densidade social alcançada pela agroecologia, trazida pela ação de movimentos sociais, movimentos de estudantes, de profissionais, né? São eles que conseguem colocar na agenda do Estado brasileiro essa temática e, a partir daí, com o momento político vivido nos anos, né, no início do governo Lula, então tem um clima político institucional favorável ao surgimento dessas políticas. É porque, assim, parece, assim, do ponto de vista histórico, que lá nos anos 90, né, quando começaram a discutir políticas públicas para esse segmento da agricultura familiar, era muito na ideia de, vamos dizer assim, de
Existem políticas para a agricultura e geralmente para o, vamos dizer assim, para o grande empreendimento, o médio empreendimento e o que posteriormente se tornou agricultura familiar, mas anteriormente o pequeno produtor, enfim, era como se ele não tivesse acesso à política pública, né, a crédito, enfim, né, várias outras. E posteriormente é como se, vamos dizer assim, num primeiro momento fosse incluir esse segmento social nas políticas que eles não tinham acesso. E a agroecologia, para essas políticas públicas mais específicas, que era essa pergunta a seguinte que eu queria fazer, é quando é que surge essas políticas públicas, vamos dizer assim, mais no contexto da agroecologia, que não é apenas esse segmento da agricultura familiar camponesa acessar política, mas acessar outras políticas, políticas mais relacionadas com a sustentabilidade, com a agroecologia, enfim, não é apenas o segmento social, é também a natureza das políticas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança de... Ok. Já que inicialmente, para responder essa tua pergunta, eu queria ressaltar que o Brasil, né, é um dos países reconhecidamente, do ponto de vista internacional inclusive, como um dos países que mais avançou na construção das políticas públicas para a agroecologia. Nós temos publicações que retratam aí o surgimento da América Latina e as experiências no Brasil, não experiências desenvolvidas, conduzidas pelo Estado, mas muito fortemente pela sociedade civil, por uma rede de atores e de organização que começaram lá nos anos 70, e eu queria aí, para os colegas do movimento estudantil que nos acompanham, nós vivenciamos, nós fomos atores nesse processo, né? Quando lá nos anos 80, na antiga Exam, nós fizemos parte do Grupo Verde de Agricultura Alternativa, né? Então, era um movimento surgido pelos estudantes, naquele momento também surge pelos profissionais da agronomia, né, pela Federação dos Profissionais da Agronomia, os encontros brasileiros de agricultura alternativa nos anos 80, né? Eu cheguei quando eu estava na Exam, já estava no quarto EBA, né? Então, depois nós tivemos os encontros nacionais de agroecologia, enfim. Então, são esse conjunto aí, dessa trajetória dos movimentos, né, os movimentos sociais, como eu disse, sindicais, profissionais estudantis, nos anos 80, que impulsionam essas discussões e começam a atuar em redes, articulados em redes. E, como eu disse antes, é essa atuação em redes, é a ida de muitos desses atores para o governo nacional, para o governo central, que ajuda essa pauta a entrar dentro da agenda do Estado brasileiro, né? Então, se nós nos abstivermos, Joaquim, de toda essa trajetória que eu citei aí dos anos 70, 80, né? Eu, particularmente, o primeiro momento em que eu vi dentro da agenda de um governo a questão da transição da matriz, da mudança da matriz tecnológica, foi no plano plurianual de 2004 a 2007 do governo federal. Eu estava naquela época no INCRA, né, no órgão do Estado, como você sabe, e naquele momento surge dentro do PPA, dentro de uma das orientações estratégicas do PPA, eu até fiz questão de resgatar aqui, diz assim, que os investimentos também podem ser canalizados para a proposta de uma nova matriz tecnológica de produção, gerando produtos, em especial alimentos, com diferencial de qualidade e respeitando o meio ambiente. Então, o termo nova matriz tecnológica, ele surge de forma muito forte, inclusive em caixa alta nesse momento. E é essa orientação estratégica que tem reflexo, por exemplo, na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é formulada em 2004, que entra em vigor em 2004. É a partir daí que o PRONAF, criado lá em 96, que eu me referi há pouco, né, como um marco inicial das políticas voltadas para a agricultura familiar, cria algumas linhas, né, dentre elas uma linha voltada para a agroecologia. Essa linha foi lançada na safra 2005-2006. Depois nós chegamos na reformulação nos programas de compra institucionais, o PENAI, que em 2009 é reformulado e cria lá um diferencial para os produtos de origem, né, de produção orgânica ou agroecológica, que tem um plus
30% em cima do seu preço, o programa de aquisição de alimentos, e tudo isso desemboca, por exemplo, na Política Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, em 2012, e dos planos, do Planapo, né? O Plano Nacional, que nós tivemos o primeiro com vigência aí de 2003, se eu não estou enganado, a 2015, e o segundo Planapo com a sua vigência de 2016, seria até 2019, e aí é quando acontece toda a ruptura institucional que nós vivenciamos. Então, é como se, resumindo, é como se, primeiro, a agricultura familiar, os seus atores, né, seus diferentes atores que eu já citei, buscam o reconhecimento da agricultura familiar como uma categoria social, econômica e política importante. Começam com as políticas de crédito inicialmente, de financiamento, que é o Pronaf, e um conjunto de outras que eu poderia citar aqui, mas é a porta de entrada para se pautar, para se trazer a experiência da sociedade civil e fazer com que essa agenda entre no Estado, e a partir daí, se eu não me engano, foi numa Marcha das Margaridas, já no governo Dilma, que ela assume o compromisso de que o governo vai assumir a formulação de uma política nacional voltada para a agroecologia e produção orgânica. Né? E aí surge o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Surge Orgânica, a política nacional e seu principal instrumento, que é o Plano Nacional, né? Com todos os seus avanços e os seus limites, que nós vamos falar sobre ele. Exato, mas é isso que eu queria que a gente entrasse nesse ponto, porque, assim, né, o PANAP, o Plano Nacional de Produção Orgânica, de Agroecologia e Produção Orgânica, assim, ele é muito bem estruturado em termos de proposição, até eu acho isso que você falou. Ele teve a forte participação dos setores que constroem o movimento da agroecologia no Brasil, né? E, enfim, né? Então, do ponto de vista normativo, tem uma política, né? Que foi criada lá, né? no governo Dilma, uma política bastante, vamos dizer, ampla, né? Na parte de pesquisa, de extensão, de crédito, de feiras agroecológicas, de comercialização. Então, uma abordagem extremamente ampla, inclusive até tipo assim, a ideia de um Brasil agroecológico, né? Quer dizer, é a ideia de uma política que envolve vários ministérios, não é? No sentido, Ministério da Saúde, no sentido de avançar na perspectiva da agroecologia, né? Entre as políticas públicas incentivando esse processo. Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, tipo assim, bem, a política foi criada, né, vamos dizer, foi um aspecto extremamente importante, né, existe uma política nacional de incentivar a transição agroecológica, incentivar a produção orgânica, mas aí como é que você avalia, vamos dizer assim, a efetivação dessa política? Tipo assim, quais são os obstáculos, as dificuldades, para que isso que está no papel, na lei, se concretize para, enfim, para as maioria dos agricultores familiares, para aquele segmento que está querendo fazer a transição agroecológica, enfim, um pouco essa questão assim das dificuldades. Joaquim, como nós estamos bem no nosso tempo, eu estou olhando aqui, né, a gente tem... Eu queria só resgatar para quem nos acompanha, né, fazer mais, antes de entrar nessa tua pergunta, da operacionalização dos planos, das planapos, né, e por conseguinte da política, que nós tivemos de 96, que é quando surge o Pronaf. Eu quero fazer uma primeira consideração com relação ao Pronaf, que eu não fiz. O Pronaf, ele é composto de... Ele surge como um instrumento que romperia com o aspecto produtivista, né, que foi trazido pela Revolução Verde, no processo de modernização da agricultura no Brasil. Pelo menos essa era a perspectiva dos movimentos sociais. Veja que ele não é só financiamento, ele tem um eixo voltado para o financiamento, ele tem um de capacitação, ele tem uma que era de dotar os municípios, sobretudo os municípios com baixo IDH, mais carentes, com infraestrutura. Então, ele é pensado como um instrumento de desenvolvimento, de uma nova perspectiva de desenvolvimento rural para o rural brasileiro. Só que isso não se concretiza. Isso não se concretiza, né?
porque o Pronaf ele continua, se nós pegarmos ele como instrumento de financiamento, nós temos um primeiro grande entrave, que são os agentes financeiros, a dificuldade de não financiar algo, projetos que não esteja dentro daquele formato, daquele modelo. Então, o Pronaf ele continua alimentando esse modelo de cunho mais produtivista, de modernização da agricultura no Brasil. Então, ele não se confirma como esse instrumento de rompimento desse modelo. Mas aí eu quero trazer aqui para quem nos escuta, né, de que um trabalho muito conhecido, que a gente já discutiu em outras oportunidades, que é do professor Schneider e da Kátia Grisa, que eles categorizam em gerações as políticas voltadas para a agricultura familiar. Então ele traz uma primeira geração, que são essas que tem mais esse, vamos dizer assim, esse aspecto, esse objetivo mais agrícola, né, mais de continuidade da modernização, que essa primeira geração vai de 93 a 98, não deve se ater muito a essas datas, porque elas não são seguidas rigorosamente, mas aí você tem o Pronaf, você tem a assistência técnica, né, você tem os assentamentos de reforma agrária, né, que ganham um grande impulso nesse período. Numa segunda geração, que eles chamam com um cunho, né, com um propósito mais social e assistencial, passa a incorporar, a partir do governo Lula, né, a política territorial brasileira. Então ela é incluída como uma política aí mais desse cunho social, digamos assim, o Garantia Safra, o Programa Nacional de Habitação Rural e o próprio Programa Nacional dos Territórios, Desenvolvimento dos Territórios Rurais, o PRONAT. E como uma terceira geração de políticas, eles colocam com um referencial, com um propósito mais voltado para a construção de mercados e da segurança alimentar, nutricional e também a sustentabilidade ambiental no Brasil. Então, é nesse gancho aí dessa terceira geração que essas políticas, né, que trabalham, que vêm mais voltada para estimular a produção orgânica e agroecológica no Brasil, surgem. Então, eu queria fazer esse resgate para poder entrar, portanto, nessa sua pergunta. Então, o plano nacional, o primeiro plano, ele é concebido, acho que é um consenso entre aqueles que analisaram, e aí, para quem quiser se aprofundar mais, tem um estudo do IPEA, se você colocar lá análise da política nacional, tem um estudo, um livro, na realidade, com vários trabalhos sobre isso. Tem alguns trabalhos também feitos pelo grupo do GPDR, lá do Rio Grande do Sul, né, juntamente com a França, com o CIRAD, lá, com alguns pesquisadores, que fizeram também uma avaliação da política nacional e das políticas estaduais também, dos planos estaduais que foram concebidos em alguns estados. Então, quem estiver nos escutando pode aprofundar. Então, se há um consenso, é de que o primeiro plano nacional, com essa vigência de 2003 a 2015, ele veio amplo demais, né? Ele veio querendo abarcar o conjunto dos atores e o máximo de ações possíveis de serem incluídas nesse plano. Talvez tenha sido um dos primeiros erros, digamos assim. Só para você ter ideia, eram 125 ações programadas. Agora, eram ações assim, que você pegava 10 ministérios, extraía deles as ações que tinham conexão, digamos, com essa temática. Comercialização, eram 4 eixos. Produção, uso e conservação de recursos naturais era um primeiro eixo. O segundo era o eixo do chamado gestão do conhecimento. O terceiro era comercialização e o quarto era consumo, né? Então, esse conjunto de ações muito grande, de grande envergadura, eles apresentaram muitos problemas, né? O primeiro deles é gerenciar isso do ponto de vista da gestão de políticas públicas por parte do Estado brasileiro, né? O segundo é fazer com que, por exemplo, os agentes financeiros que não estavam habituados, capacitados, ou que não tinham a boa vontade necessária, operar novos instrumentos, sobretudo de crédito, voltado para uma nova realidade que ele não estava habituado. Então, todo esse conjunto de dificuldades criou obstáculos para a boa implementação do primeiro planado. Com tudo isso, a avaliação que se faz por esses estudos é de que é considerada como satisfatório o acesso a alguns desses eixos, é considerada como satisfatório por parte dessa gama de atores que seriam beneficiados com a política.
Segundo eles, eu vi uma avaliação que trata que, assim, em torno de 50% das ações e metas previstas chegaram a ter sua execuibilidade, chegaram a ser, de fato, concretizadas. Agora, inclusive, demandando mais recursos, né? No total foram 8 bilhões, enfim, uma soma, começa com 1,3, 1,4, depois se soma muito. Então, cria-se uma expectativa que, com o segundo Planalto, os erros seriam corrigidos, por exemplo, essa grande dimensão, esse grande vulto, esse grande conjunto de ações, a necessidade de atribuir um caráter intersetorial entre essas ações, que elas pudessem dialogar, serem integradas, esse problema dos agentes financeiros, o fortalecimento das redes, né, por exemplo, a assistência técnica, um dos grandes problemas que me parece que não foi para o Sul, mas foi para nós aqui do Nordeste, né, como é que você operacionaliza um plano de produção orgânica e agroecologia se você não tem a assessoria técnica funcionando lá na ponta para garantir esse suporte aí aos agricultores, individualmente ou coletivamente. Então, a grande expectativa era que o segundo Planalto ele viesse a corrigir muitas dessas distorções. Mas aí a gente tem 2016, o início do processo de ruptura institucional, e o segundo Planalto é lançado, mas totalmente desvirtuado ou não buscou corrigir essas distorções inicialmente identificadas, né? O que se sabe agora é de que esse governo atual, o MAPA tem dito, estava vendo material, que está em elaboração um terceiro Planalto, né? E, portanto, cria todo um conjunto de expectativas. Mas só para concluir, Joaquim, dos 10 estados, por exemplo, que esse estudo que foi feito lá pelo pessoal do GPDR junto com a França, por uma questão de recursos, eles estudaram 10 estados, em 4 deles foi identificado a existência de planos estaduais de produção orgânica e de agroecologia em operacionalização, minimamente funcionando, né, com recursos, com ações, né, em 6 deles em estágios muito diferenciados, mas em 4 desses estados a coisa estava funcionando. O problema é que quando você quebra o plano nacional, que é o que alimenta, que é o que irriga, que é o que, né, faz a ação chegar de fato aos estados, isso causou um impacto muito forte na execução desses planos estaduais por parte dos estados. Eu acho que tem um aspecto interessante também, assim, nessa discussão sobre políticas públicas. Eu acho que o que você falou aí no início, né, essa ideia de ação política, é o papel dos atores também, né? Eu estou me lembrando aqui, eu acho que é um fato assim, muito interessante. Por exemplo, o João Pedistelli, lá no filme, lá, o documentário Os Guardiões da Terra, ele faz uma declaração, ele já fez em outros, né, em vários outros locais, de que o MST, no seu primeiro momento, ele tinha uma perspectiva muito produtivista. Não é? Então, tipo assim, todas as reivindicações, toda a pressão do MST, que era um movimento extremamente forte, vamos dizer assim, lá na década de 90, início dos anos 2000, era em torno da questão, enfim, do acesso à terra, do crédito para produzir, não é? Para comprar trator, para comprar os insumos convencionais, um pouco a mesma coisa também do Pronaf, quer dizer, a reivindicação central do Pronaf era aumentar o recurso do Pronaf, né, e não, vamos dizer assim, a natureza de aplicação em que aplicar. Então, eu queria ver se você concorda um pouco com essa argumentação, que, ou seja, os próprios movimentos sociais do campo, eles também foram tendo uma percepção mais clara da necessidade da transição agroecológica. Tipo assim, não bastava apenas ter recurso, ter políticas para a agricultura familiar camponesa reproduzir o modelo convencional. Era necessário políticas que incentivassem uma nova perspectiva de produção, não é, mais relacionada à segurança e soberania alimentar, por exemplo, no caso do PAA, do PENAI, da merenda escolar, né, do Pronaf, de fato, ter linha de crédito para agroecologia, pesquisa, enfim, um pouco, tipo assim, o papel dos movimentos sociais,
das ONGs, da sociedade civil, nesse sentido de ir forjando, não é, políticas que estejam mais em consonância com essa perspectiva da transição agroecológica. Queria ver um pouco... Num desses trabalhos que eu me referi há pouco, né, os autores definem como o papel... Viu, Sidney? Só para endossar melhor, porque de certa forma, vamos dizer, também os governos que estão, eles respondem demandas também. Então, se não tem demanda claramente nesse sentido, não é, também, enfim, a tendência é você, vamos dizer assim, responder o que está na pressão, naquele momento, na reivindicação. Como você fala, quer dizer, o plano surgiu a partir de uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Né? Que, olha, né? O que vocês querem? Não, nós queremos uma política nacional de transição agroecológica. Então, assim, o papel da sociedade, dos movimentos, na elaboração e na efetivação das políticas são muito importantes nessa perspectiva também. Queria ver o seu comentário sobre isso. A Janaína está botando aqui, será que o terceiro plenário resolveria o problema ou precisaria implementar o que já tem? Né? Na realidade, o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, Janaína, antes de entrar na tua pergunta, Joaquim, ele está em processo de construção do seu plano estadual. Né? Não sei exatamente, eu sei que houve algumas oficinas espalhadas aí por vários territórios, mas está em construção. Mas temos estados em que esse processo, sem dúvida, Janaína, ele foi interrompido, né, esse processo de implementação desses planos, porque no Brasil as coisas funcionam muito assim. Não adianta, se você não tem um programa nacional ou um plano, né, que dê cobertura para as ações que acontecem nos estados, é muito difícil, porque nós temos um estado federalista, mas a União tem um peso, inclusive, na destinação de recursos muito grande. Os estados estão falidos, praticamente. E uma coisa interessante, ainda respondendo a Janaína, né? No início da política, não havia uma resistência à formulação de uma política específica para a produção, né, para uma nova matriz de produção diferente do modelo convencional. E na medida em que esse processo foi perdendo força política, né, em alguns estados houve uma resistência fortemente instituída para evitar que esses planos fossem aprovados nas assembleias legislativas, por exemplo. Eu acho que em Santa Catarina e Paraná, acho que 2 estados, o relator, por exemplo, foi contrário, deu um parecer contrário à necessidade de se ter uma política estadual com os propósitos da política nacional. Então, tem ainda esse movimento da chamada agricultura. Nós vivemos dentro de um modelo considerado bimodal de agricultura, né, que dizem que tem espaço para os dois, mas a gente sabe que um sempre foi engolido pelo outro e que sempre levou a maior soma de recursos, os instrumentos de crédito, de pesquisa, de extensão, enfim. Né? Mas, voltando à sua pergunta, Joaquim, é fato, nesses estudos que eu me referi há pouco, que o processo de adesão, né, de adoção da agroecologia, de reivindicação por parte dos 2 principais movimentos, o MST e a CONTAG, ele se deu de forma, como dizem os atores, gradual, contraditória e ainda incompleta. Né? O MST, só no seu quarto Congresso Nacional no ano 2000, porque de vez em quando minha tela escurece, só no seu 4º encontro, no ano de 2000, é que adotou a agroecologia como uma linha política de ação, né? Tornando-se, a partir daí, um dos elementos que compunham o seu projeto político, né? Político, como é que eles classificavam? Um projeto tinha outro termozinho, não sei o que, político, né? E, então, somente no ano 2000, no seu 4º Congresso. A CONTAG, e aí nós sabemos que há um forte tensionamento nas federações ligadas à CONTAG, porque a CONTAG se estrutura basicamente em cima da temática do assalariamento rural. E o assalariamento rural, ele é advindo da agricultura convencional. Né? Então, houve uma resistência também por parte da CONTAG e, por conseguinte, da FETRAF também, que é
que surgem a partir do movimento da CONTAG, né? De resistência, porque a base social, digamos assim, estava muito atrelada a esse modelo convencional, né? Depois a CONTAG começa uma série de debates aí nos anos metade, já anos 2000, que cria o Plano Nacional, o Projeto Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, né? Que traz os elementos mais fortes aí de uma defesa de uma mudança da base técnica de produção, e não somente isso. Então é verdade, é fato que os movimentos sociais demoraram a incorporar isso dentro da sua agenda e das suas reivindicações, né? E paralelo a isso, nós vamos tendo por parte da sociedade civil, né, tem uma série de entidades no Nordeste, né, mas em várias regiões isso se dá simultaneamente, que esse movimento de atuação em rede ele não para. Nós tivemos o final dos EBAs, mas, como eu disse, nós tivemos os encontros nacionais de agroecologia em 2002, 2006, 2014. Nós tivemos o surgimento da ANA, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, articulado esses diversos movimentos, como o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, enfim, com a associação, vários organismos. Depois surgem as experiências das redes Ecovida, lá no Rio Grande do Sul, né, que primeiro começa a materializar essas experiências, que inclusive vem a inspirar também a política nacional, né? Então, assim, Joaquim, é fato que isso demora, então, por parte dos movimentos sociais, a sociedade civil, sobretudo ONGs, fazem com que essa discussão ela adentre muito fortemente na agenda de governo, e os movimentos surgem, os movimentos sociais, né, são trazidos, digamos assim, a reconhecer, são levados a reconhecer essa importância e a necessidade. Por exemplo, a CONTAG seria impossível você pensar nesse projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável, o campo, se você não mudar, por exemplo, a matriz de produção, a matriz produtiva, né? Então, é quase que um passo obrigatório e necessário. Então, essa incorporação do enfoque agroecológico, né, por parte dos movimentos, ele tem reflexo direto na inserção disso na agenda governamental, né? Que, por sua vez, também não expressava em seus documentos, você pegar as políticas, as orientações para assistência técnica, extensão rural, elas não vinham balizando, né, não surgiam essa forte orientação estratégica como surge posteriormente. Então, Joaquim, se você coloca é fato. Eu queria levantar aqui alguns avanços que são considerados como avanços da política nacional, da Planap e, por conseguinte, da política nacional, né? Já que a gente está falando um pouco da racionalização da política. Então, essa articulação entre os diferentes movimentos e organizações sociais é um avanço, né? Essa integração, inclusive, entre os produtores chamados orgânicos e agroecológicos, porque é interessante, havia um debate antigo que era assim: nós vamos formular uma política para os novos agricultores, aqueles que se dispõem a entrar no processo de transição, nós vamos fazer para os agricultores de forma geral, mesmo aqueles que não se mostram convencidos de aderir à transição, mas mesmo assim eles vão se beneficiar, eles vão poder acessar, né? E nós não vamos ter uma política mais focada. Então, me parece que no primeiro momento da Planap prevaleceu esse caráter mais geral, né, de beneficiar aí o conjunto de forma mais ampla dos agricultores. Então, esse é o primeiro avanço, né? Essa estrutura de governança que foi composta, né? Uma Câmara interministerial que foi criada com 10 ministérios e a própria Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica no plano nacional, e as CEPORGs também nos estados, as comissões estaduais, que eu, em 2011, 2012, já no IFRN, eu fui representando o IF participar da comissão estadual, né, a CEPORG lá em Natal, que funcionava, coordenada pelo MAPA, né? Então, essas comissões, essas instâncias, essas estruturas de governança que surgiram, né, para agregar os diferentes atores e redes que atuavam com a questão agroecológica, é considerada como um aspecto importante, e quase todos eles, né, de composição paritária entre governo e sociedade civil, né? As ações de apoio aos núcleos de agroecologia, os chamados NEA, né?
Essa foi uma Uhum. grande ação nas, importante que ela, nas universidades, isso, né? elas buscavam constituir núcleos que associavam estudo, pesquisa e extensão na temática agroecológica ou de base ecológica e de como fazer esse diálogo, por exemplo, com a agricultora familiar, com suas representações, com suas organizações, trazendo as experiências deles, fazendo essa troca de saberes, né? Eu me lembro que o NEA do IFRI do campus de Panguaçu, eu acho que teve um primeiro financiamento pequeno em 2009, eu acho, 2008, mas em 2010 houve um grande edital nacional que beneficiou vários NEAs, né? Inclusive um também da Uhum. Unfesa. Né? Então, os Exatamente. NEAs, o de Panguaçu continua funcionando com unidades demonstrativas lá dentro, com manejo, uma unidade de manejo agroflorestal, uma outra de sementes, uma outra de solos, enfim, de fruticultura. Então, foi uma coisa importante, né? Não se conseguiu, por exemplo, avançar muito nessa questão do combate aos agrotóxicos, na redução dos agrotóxicos no Brasil, né? Essa é uma coisa que é como se uma coisa dependesse da outra, mas nós temos visto, sobretudo nesse novo desastre que é esse governo, a quantidade de agrotóxicos que tinham sido banidos, que tinham sido defenestrados e que voltaram a ser utilizados e que estão sendo aprovados o seu uso regular no Brasil. Então, esses são alguns avanços, né? E assim, só para concluir, sei que você quer intervir. E nós temos reflexos disso, eu consideraria como avanço, essa discussão na sociedade, pautada muito pela grande mídia, de que nessa nova, eu vou usar a onda na falta de um termo melhor, de que é necessário cuidar da saúde, consumir alimentos Aham. sãos e ainda de quebra contribuir para a preservação dos recursos naturais, do meio ambiente, né, impulsiona esse surgimento, essa coisa mais forte ainda da demanda por produtos, né, por parte de consumidores e provocando aí uma necessidade de ofertar cada vez mais em feiras, em supermercados, enfim, esses produtos com essas características. Não, eu assim, só um parêntese, né? Eu acho que o Brasil vive quase uma esquizofrenia, não é assim? Porque por um lado tem uma dependência da política econômica muito fortemente vamos dizer assim, às commodities, ao agronegócio, então é tipo assim, é o salvador da política econômica, então muitos recursos, muito apoio a esse estilo de agricultura extremamente, vamos dizer assim, sem nenhum tipo é, de preocupação com os impactos ambientais, com a qualidade, enfim, produção de mercadorias, né, para exportação. Mas, por outro lado, quer dizer, o Brasil também avançou muito nessa perspectiva da produção orgânica e agroecológica. Então, esses dois modelos, de certa forma, né, eles. E não é à toa que eles estão dentro dos diversos governos, né, porque, de certa forma, eles têm bases sociais, eles têm força na sociedade, né, enfim, na economia, na sociedade. Eu acho que isso que você falou é muito importante, vamos dizer, essa virada da população em torno de alimentos de qualidade, de busca de uma alimentação, de relacionar a sua saúde com a alimentação. E para isso eu queria ligar uma outra pergunta, né? Você fez uma parte do seu doutorado na França, e eu queria assim, que você trouxesse um pouco essa comparação vamos dizer assim, essa sensibilidade ambiental é, e em torno de uma alimentação orgânica, de uma alimentação saudável. Tipo assim, essa comparação é França e Brasil. Se você percebeu alguma diferença, enfim, como é que você analisa um pouco esses dois cenários da França e do Brasil em relação a essa perspectiva da transição agroecológica? Eu diria, Joaquim, que, em termos gerais, as ideias são as mesmas, né? Que nós temos aqui e que nós temos lá. Eu estava em julho, exatamente há um ano, quando eu estava lá,
O CIRAD, que era o centro que eu estava, é uma das grandes referências nacionais nas pesquisas de desenvolvimento agronômicos, e inclusive voltados para a questão do que eles chamam lá agricultura biológica, né? Lá eles chamam bio. O termo agroecologia ainda está sendo sedimentado, muito mais do que seria a agricultura orgânica aqui para nós, né? Então nós temos dois grandes institutos lá que pesquisam. Um é o CIRAD, onde eu estava, e o outro é o INRA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas, e eu estava assistindo um debate, aliás, eu fui e peguei só uma parte dele lá no CIRAD, e aí depois eu baixei, estava todo ele registrado, filmado, e o tema era assim: uma outra agricultura é possível, né? Olha, de órgãos do Estado, né? Não era de redes da sociedade civil, né? Então, essa necessidade de que é possível, né, essa questão ambiental lá muito fortemente posta hoje, né, com reflexos políticos muito fortes, o Partido Verde tem crescido muito. Então, pelo parte dos órgãos do Estado fazendo essa discussão. Então, em termos de ideias, digamos que nós temos semelhanças entre Brasil e França. Agora, nas condições objetivas de desenvolvimento nesses dois países, aí é que nós percebemos as diferenças muito fortes, né? A França, cara, ano passado, fez uma campanha nacional, inclusive no discurso do presidente da França, que não é de esquerda, considerado de centro-direita, mas elas não foram de direita, incluindo num plano que eles têm lá, num plano rural, um plano voltado para o desenvolvimento rural, o combate ao glifosato. Nós tivemos uma campanha nacional para banir o glifosato, né, lá na França. Eu participei de passeatas, né, contra o glifosato, inclusive casos na justiça de agricultores que manipularam e que sofreram problemas de saúde, que tiveram indenizações consideráveis em função disso. Então, lá, diferentemente do que a gente está vivendo aqui, é uma campanha de combate, de redução dos agrotóxicos, né? E aqui nós temos exatamente o contrário, né? Lá tem uma penetração muito mais forte, esse movimento da agricultura biodinâmica, em variadas camadas sociais, muito mais do que aqui na nossa. Agora é que isso está chegando. É impressionante quando você ia ao supermercado, as pessoas buscando produto bio, porque lá, obrigatoriamente, todo produto orgânico tem que ter o selo, desde os anos 80, que é obrigatório. O que nós desenvolvemos aqui agora, recentemente, aquele produto agroecológico, orgânico, não, produto orgânico. Orgânico. Lá eles têm um selo AB, né, que tem uma logomarcazinha, acho que eu até mandei nos nossos grupos, quando a gente estava trocando informações, que todo mundo procura aquele selozinho para na hora de adquirir, né? Além deles certificar muito fortemente, além deles muito fortemente, sim, e lá o processo de certificação, antes era obrigatória a representação da sociedade civil, dos consumidores, depois deixou de ser, mas tem uma camada hoje muito grande de um movimento de certificação participativa, né, que busca um pouco o que nós estamos fazendo aqui também nesse movimento aqui no Brasil, sem ter, porque lá o Estado designa uma entidade, né, que é quem faz a certificação, né? Ela é designada. Então, tem também esse movimento para aderir aos sistemas participativos, né? Lá também a gente percebe já uma segmentação. Você tem os chamados produtos orgânicos, alimentos orgânicos, numa perspectiva mais convencionalizada, digamos assim, aqueles que já estão especializados demais, que já usam muitos insumos, que já usam... Então, esse movimento que foi tomado pelas grandes cadeias, né? Hoje você chega em qualquer grande supermercado, na rede Carrefour e nos outros, você tem quase em pé de igualdade uma quantidade infinita de produtos considerados orgânicos em relação aos convencionais. E tem um outro segmento aí, que é aquele segmento de que eles chamam mais resistente, constituída de pequenas unidades de produção, né? Que busca a via campesina francesa, né? A via campesina francesa, José Bové, né? Que é um movimento muito forte na França também. Né? E uma diferença, Joaquim, lá a agricultura familiar não representa uma categoria, como eu dizia aqui no Brasil, uma categoria como a gente chama de análise social política.
porque lá a maioria dos produtos dos agricultores são familiares, entendeu? Então, Aham, não tem latifúndio, né? esse processo é uma diferença forte, que assim, é engraçado, só para dar um dado aqui, um dado de 2014, a França, cerca de 4% da área total utilizada na agricultura é utilizada pela agricultura chamada orgânica ou agricultura biológica, como seria a tradução ao pé da letra, né? Elas representam cerca de 5,4% das propriedades e mais de 7% do emprego agrícola. Ainda é muito pequeno, né? Mas comparado ao Brasil, eu tenho um dado que já está defasado, de 2012, mas que nós não chegamos somente a 0,5% da área total agrícola, hoje utilizada no Brasil, que é utilizada com esse tipo Com de agricultura, digamos assim, né? Então, esse movimento ele está muito forte na França, está em forte expansão. Como eu disse, sendo essa agricultura orgânica mais convencionalizada, sendo dominada pelas grandes cadeias, mas lá tem um impacto, um efeito muito forte, porque, assim, em primeiro lugar, eles priorizam a compra do que é local, né? Eles vivem na União Europeia, né? Todos os produtos chegam, transitam de um a outro, mas há uma preferência do francês do que é local, do que é produzido pelos produtores locais. E agora, eu acredito, pelo que eu percebo, está crescendo muito fortemente, associando o local ao que é de produção orgânica, ou bio, como eles chamam, né? Então, assim, eu vivi uma experiência fantástica de visitar um dia, visitando as diversas unidades de produção familiar, mesmo aquelas que não são familiares. É engraçado, né? Porque para a gente seria considerada como familiar, mas está lá o pai e a mãe ajudando excepcionalmente. Claro que eles contratam mão de obra, mas em momentos assim, tem uma venda, um ponto de comercialização logo na frente da propriedade, com produtos frescos. E aí os franceses se deliciam, a programação leva a família, os filhos, né? Então esse movimento tem crescido muito, tem crescido muito. Lá, como eu disse, politicamente, hoje esse movimento eu acho que ele é sem volta. Movimento, inclusive o acordo que está sendo fixado entre a União Europeia e o bloco aqui do Mercosul está sob ameaça, porque os parlamentos da França, do Reino Unido, enfim, têm dito que tendem a não ratificar esse acordo em seus parlamentos por causa do desrespeito aqui, né, à questão ambiental cometida por esse desgoverno que está aí. Ótimo, ótimo. Sidney, a gente está já chegando já para o encerramento. Eu queria fazer uma outra pergunta relacionando, né, nessa temática de políticas públicas, de transição agroecológica, assim, que você considerasse alguma coisa em relação ao poder local, às administrações locais. Tipo assim, o que é que as prefeituras, né, o que é que as administrações locais poderiam fazer para incentivar a transição agroecológica, para incentivar, né, a produção da agricultura familiar, da agricultura local, enfim, o que você pensa sobre isso? Bom, Joaquim, eu me recordo muito fortemente, basta a gente olhar ali para a Feira Agroecológica de Mossoró, né? Dificuldade de ter um espaço público para funcionar. Outra coisa que na França, cara, muito forte a presença das feiras, dos circuitos curtos. E lá você não tem só hortaliças folhosas, você tem pão, você tem queijo, você tem pescados, você tem uma infinidade de produtos, né, sendo estimulados nessas feiras de contato direto do produtor. É bem verdade que ainda é pequena a presença do que é orgânico, do que é biológico, né? Mas é só uma outra diferença que vale a pena citar. Então, eu acho que os poderes locais poderiam, por exemplo, espaços que nós temos nas chamadas áreas periféricas dos centros, né, dos chamados centros urbanos, né, que poderiam ser utilizados, que às vezes estão abandonados, que poderiam ser utilizados para a destinação de cultivos coletivos, de horta, de associações comunitárias, de bairro. Eu vi muito isso na França também. Engraçado que onde eu morava, no bairro que eu estava, tinha um parquezinho onde eu corria, as crianças brincavam,
E do lado do parque dos equipamentos tinha uma área reservada para a comunidade, onde eles cultivavam hortaliças de forma coletiva, com escala, cada um ia um dia, de produção, inclusive, sem uso de agrotóxicos, de veneno, de produção orgânica. Então, essa questão da chamada agricultura periurbana, né, eu acho que seria uma tendência, seria a possibilidade de destinar, acho que Natal, Gramorezinho, né, tem vivenciado muito isso, não sei qual é o apoio do poder público, mas acho que uma das coisas é essa. E outra, como eu dizia, é dar o aporte necessário logístico a essas experiências, destinando áreas para funcionamento dessas feiras, a utilização, o suporte logístico que muitas vezes dificulta para que essas feiras começassem a funcionar. Essa perspectiva da segurança alimentar, não é, das pessoas produzirem para melhorar a sua alimentação, né, enfim. E as parcerias, Joaquim, com as escolas, né? Por exemplo, o PENAR e o PAA, em boa parte, ele se efetiva a partir do poder público local, da necessidade de estabelecer essa cooperação com escolas, com centros sociais. Eu não diria nem do que nós tivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que era uma política municipal de abastecimento alimentar, né? Mais completa, que incluía ações de fortalecimento das feiras livres, ecológicas. Eu não diria nem tanto nessa dimensão, porque nossos municípios estão muito distantes. Mas acho que esse tipo de estímulo, aqui, por exemplo, em Mossoró, é fato, a secretaria, chamada Gerência de Agricultura, me parece que tem alguns profissionais, né, formar agrônomos, técnicos, sei a quantidade. Assessoria técnica. Não sei se poderia, no processo aí de cooperação com os órgãos de extensão, de disponibilizar esses profissionais também para dar algum tipo de suporte, de acompanhamento a algumas dessas produções, dessas agriculturas que funcionassem mais aqui no entorno da cidade, né? Então, esse apoio mais às associações e cooperativas também, né? Esse apoio mais a essas organizações que hoje têm muitas dificuldades. Por exemplo, você pega aqui o caso dos nossos produtores na Fran, você está produzindo, de repente cai, para a produção porque a bomba deu problema, né? Porque o poço deu enfim, são problemas operacionais que muitas vezes limitam Precisa um apoio externo, né? Se nós tivéssemos gestões sensíveis a essas questões de segurança, como você disse, de segurança alimentar, pena que o que nós tínhamos hoje que fomentava muito isso, os CONSEAs, né, que foram espaços em que surgiram, que estimulavam isso, né, estão sendo desativados praticamente, enfim, deixando de funcionar, né? Mas eu acho que seria nessa perspectiva aí por parte das administrações locais. Ótimo, Sidney. Acho que é isso, assim, eu acho que falta um pouco de aposta, que é possível você desenvolver uma economia local em torno da agricultura, de revitalizar as feiras municipais com produtos locais, enfim, não é a merenda escolar então, assim, eu acho que falta prioridades nessa perspectiva de apostar que é possível sair desse estágio atual e alcançar uma outra perspectiva, né? Enfim, um pouco esse. Mas é importantíssimo a gente pensar no papel do poder local também. E não vale dizer, não, é porque tem pouco recurso, mas mesmo pouco recurso, a questão é quais são as prioridades com esses poucos recursos que existem, né? Acho que mais Joaquim, pensar, eu acho que a gente tem, a PENAB é uma política bastante inovadora, embora ela não tenha conseguido, por exemplo, inovar nos seus instrumentos de políticas públicas, né? Por exemplo, o crédito, nós não conseguimos mudar a lógica do crédito, né? Eu acho que da comercialização se conseguiu com essas experiências um pouco, né? Mas, assim, essa busca de integrar, de intersetorializar, de sair só do rural também, do que é agrícola, do que é agrícola, é fundamental. Nós não conseguimos avançar nessa perspectiva. Sidney, só um momentinho. O Instagram está avisando que a gente só tem 27 segundos para encerrar. Não, a gente geralmente diz que quando encerra não volta mais. Né? Mas se quiser, a gente volta. Todas considerações finais.
Não, eu acho que é em isso. relação... Uma política inovadora, praticamente 3 anos o PENAP e o plano para ser operacionalizado. É muito pouco tempo, né, para que